Os olhos da garota de cabelos prateados se arregalaram quando ela ouviu o anúncio inesperado, e a assinatura abaixo afirmava que a partir de hoje, ela era considerada esposa de alguém. O jovem de cabelos escuros cerrou o punho, notando mentalmente que a vilã que se encontrava em sua família fronteiriça, ligada a aristocratas e mercenários, inesperadamente sabia como fazer tudo. Então o jovem sorriu levemente, admitindo para si mesmo que queria resistir, mas entendeu que naquele mundo tais pensamentos não significavam nada, e os ignorou. Nesse momento, a bela de cabelos prateados refletiu sobre o fato de que, no mundo do jogo Otome, somente ela poderia salvar o vilão de seu caminho predeterminado de destruição, parada em um campo de flores perto do rio. Enquanto isso, um jovem chamado Ragnar Brave estava sentado em sua mesa, reclamando com raiva de ter que lidar com papéis pesados, mesmo vivendo em um mundo de espadas e magia. Logo, um homem idoso de terno formal se aproximou de Sebas e comentou discretamente que a maioria dos habitantes da mansão havia caído em batalha. O jovem mestre exigiu ajuda bruscamente, mas a garota, contida, lembrou-lhe que o novo senhor era obrigado a assumir a responsabilidade por si mesmo, dirigindo-se a ele diretamente. Em seguida, eles mostraram as terras fronteiriças conhecidas como Domínio Bravo. Era um território hostil, repleto de monstros e constantemente atormentado por conflitos com países vizinhos, levando muitos nobres a abandoná-lo. O jovem lembrou que seu pai e seus irmãos mais velhos tinham sido guerreiros, e alguém próximo notou com surpresa que em sua família finalmente havia uma pessoa capaz de lidar com papelada. Desde cedo, o menino foi treinado para a guerra. Com apenas 3 anos, teve que lutar contra um orc. Há um mês, o campo de batalha se transformou em um cemitério, onde toda a sua família pereceu. Agora, o jovem tinha que assumir o legado das terras fronteiriças como único sobrevivente. Ele admitiu, amargamente, que sonhava com a vida de um aventureiro livre, não com o pesado fardo de um governante. O menino tentou recusar, mas foi lembrado de que seu dever ainda precisava ser cumprido. Enquanto isso, 2 servos discutiam como as terras dos bravos eram sustentadas por recursos naturais, monstros e aventureiros. Ele pensou nas dificuldades da autossuficiência, os campos foram queimados até o chão pelos inimigos, e as montanhas eram impossíveis de desenvolver por causa de monstros que transformavam o trabalho em caos. O herdeiro então explicou que sua família dependia completamente do apoio de outros aristocratas, e que ele próprio teria que recorrer à academia da capital para garantir alianças. No entanto, ele estava preocupado se conseguiria abordar a nobreza e persuadi-la a ajudar. O jovem insistiu que poderia recusar a admissão, apesar da tradição familiar, mas o conselheiro sênior o interrompeu calmamente e observou que havia uma conversa mais importante. Ele soube do pedido repentino de casamento e, em dúvida, perguntou sobre a pressa. Mas seu interlocutor respondeu calmamente que tais assuntos eram comuns para o Lorde. Uma moça próxima lembrou que os irmãos do jovem também tinham noivas, mas odiavam aquelas terras e nunca se estabeleceram ali. Além disso, nem sequer compareceram ao funeral e pareceram aliviados ao saber de sua morte. O herdeiro considerou por fim a todo o caso, mas seu companheiro se opôs veementemente, lembrando de que isso era inaceitável. Então, ele perguntou ansiosamente se Sebas o havia compreendido. O jovem proprietário declarou que pretendia viver longe da capital e administrar as terras apenas durante os feriados, mas o homem mais velho recusou firmemente, entregando-lhe uma caneta enquanto o jovem insistia que estava muito ocupado. Ele finalmente ficou chocado ao saber que o casamento proposto era dos Oldvoads, uma família ducal que lhes fornecia armas e comida. O jovem relembrou seu passado após o ataque do orc e percebeu, surpreso, que conhecia aquele mundo. Atormentava-o a questão de por que a lembrança dele só havia surgido agora. Então ele começou a pensar em reencarnação e tentou se lembrar do nome do jogo em que os eventos ocorreram. Em sua vida passada, ele havia se sentido atraído pela cultura japonesa, e isso o assombrava. Ao mesmo tempo, a menina percebeu que estava no mesmo mundo do jogo que ela havia jogado uma vez. Depois disso, a narrativa mudou o foco para um mundo típico de jogo Otome, onde o personagem principal, de uma família comum, estudava em uma academia para nobres e podia se apaixonar por vários pretendentes. Enquanto isso, o jovem lia um livro sobre como as guerras frequentes transformavam a capital real em um campo de batalha, e atrás dele o castelo estava queimando.
Então o menino reclamou da aparição de uma garota chamada Alicia, a noiva vilã do príncipe, que não parava de interferir. A imagem dela apareceu na tela do jogo. Logo, palavras cáusticas foram ouvidas. Uma moça nobre chamou o simplório de pior caráter e arrogante, e um grupo de damas elegantes exigiu que a heroína se lembrasse de seu lugar. Gradualmente, a personagem principal se aproximou do príncipe, o que levou a novos ataques de Alicia. A rivalidade entre eles evoluiu para um duelo pelo afeto do herdeiro. O resultado foi uma derrota esmagadora para a vilã, pois ela foi imediatamente privada de seu noivado com o príncipe, bem na frente de todos. A menina lembrou que Alice assumiu a culpa por seus atos e acabou sendo forçada a se casar com um nobre da fronteira. Ela viu a mansão à sua frente e percebeu que era seu lar. Nesse momento, o jovem deitou-se de bruços na cama e pensou sombriamente que viver junto com aquela aristocrata seria o pior resultado para ele. A moça reclamava furiosamente dos insultos diários, enquanto o homem apenas se curvava em silêncio. Logo, outro homem informou ao sério cavalheiro que ela havia chegado, causando preocupação na mulher que a acompanharia até a academia. O jovem mestre aproximou-se de Sebas e perguntou por que uma moça criada para o príncipe havia aparecido em sua casa. O ancião respondeu que era uma forma de se livrar de pessoas inconvenientes e dar o exemplo aos outros. O jovem ficou surpreso quando alguém próximo, pressionando sua mão contra o peito, explicou que nas terras dos bravos a taxa de mortalidade era extremamente alta. Depois da guerra, os criados trabalharam incansavelmente para garantir a sobrevivência da família, e o mordomo teve que lembrar ao jovem mestre que ele também tinha que fazer a sua parte no esforço. 2 homens estavam parados perto dos estábulos, um deles olhando ansiosamente para a estrada. Logo, uma mulher se aproximou da casa, e um criado educado fez uma reverência, convidando-a a entrar. Ela abriu a porta cuidadosamente, seu rosto permaneceu sério e um pouco tenso, mas por trás dessa contenção era possível ver determinação. O jovem estremeceu quando o mais velho o chamou de jovem mestre e se apresentou como Sebas. A garota com a queimadura no rosto notou calmamente sua surpresa, e ele timidamente sugeriu que não tocassem no assunto se isso a incomodava. Depois disso, o rapaz de cabelos escuros sorriu suavemente e disse que nas terras dos bravos, tais cicatrizes são uma ocorrência comum para as pessoas. Ele respondeu à pergunta tímida dela com confiança, acrescentando que os soldados e aventureiros ali estavam sempre cobertos de feridas, e a queimadura de Alicia provavelmente foi causada por um duelo. Uma garota de cabelos compridos segurava papéis nas mãos, enquanto sussurros ecoavam ao seu redor de que sua beleza havia sido arruinada e ela estava condenada a uma vida de vergonha. Essas palavras evocaram evidente desgosto e confusão entre os presentes. Então, um dos homens notou Alicia e expressou surpresa ao ver que a filha do duque não tinha criada nem acompanhante. Ela educadamente declarou que pretendia ir embora. Depois disso, a carruagem seguiu silenciosamente por uma estrada na floresta. A câmera mostrou o rosto ansioso do jovem e, em seguida, uma mulher com um coque impecável, caminhando entre 2 homens em trajes formais, carregando apenas uma mala, sem um criado. Logo seu olhar caiu para baixo, e sua expressão se tornou uma reminiscência de um soldado capturado por uma potência inimiga, como se ela tivesse se resignado ao seu destino e perdido toda a esperança. O jovem estava um pouco nervoso, ajeitando o colarinho e sentindo um leve suor nas têmporas. Achava que o que estava acontecendo não correspondia às suas expectativas, enquanto o mordomo acompanhava educadamente Lady Alicia. O rapaz esperava que ela fosse arrogante, mas educadamente se ofereceu para levá-la aos seus aposentos. Ela gentilmente pediu que ele esperasse, mal tocando sua mão. Enquanto isso, ela calmamente defendeu o golpe com a mão, ficando ao lado do homem, e ambos pareciam focados e sérios. Então, a menina de cabelos longos perguntou se ela estava empoeirada, desculpando-se pelas roupas velhas. O rapaz garantiu que a casa deles estava ainda mais degradada, e a menina concordou brevemente. Depois disso, uma criatura sinistra chamada inseto-demônio foi mostrada na palma da mão, que foi descrita como uma maldição nascida do ódio e condenada a arruinar a vida de seu dono. O jovem explicou que Alicia tinha cerca de 100 dessas criaturas grudadas a ela, refletindo a hostilidade que sentia. Outro homem comentou que o ódio por ela havia se acumulado ao extremo.
Ele próprio sofreu uma dor excruciante sob a influência dessas criaturas, e a narrativa explicava que qualquer pessoa comum já teria perdido a razão há muito tempo, mas ela permaneceu surpreendentemente calma e ilesa. Ao mesmo tempo, a princesa refletiu sobre sua criação em uma família nobre e se perguntou se desafiar um plebeu para um duelo realmente causaria tanto rebuliço. O jovem admitiu para si mesmo que precisava reconsiderar suas opiniões. A história continuou esclarecendo que, no mundo de um jogo otome, o papel de um antagonista é necessário para adicionar drama à trama, mesmo que isso distorça a personalidade de Alicia. Enquanto isso, ele pensou sobre o difícil caminho que ambos trilharam, percebendo que o destino estava distorcendo os dois, e ela desviou o olhar com uma expressão séria. Outra cena mostrava uma mulher de cabelos brancos e chifres, envolta em chamas. Ela era descrita como tendo feito um pacto com um demônio e se transformado em um monstro cuja sede de vingança devastava as terras valentes. O jovem percebeu que se sentia um estranho naquela história e começou a temer que tudo isso inevitavelmente afetasse Alicia. Percebeu que a situação estava se tornando realmente perigosa. Então ele pensou no destino de suas terras, sentindo-se sem esperança e acreditando que tanto ele quanto Alicia haviam se tornado vítimas das circunstâncias. Apesar das dúvidas, o jovem reuniu coragem e decidiu ajudá-la a recomeçar a vida e a recuperar sua força e confiança. Ela, por sua vez, refletiu que se o destino deles era inevitável, então pelo menos valia a pena manter uma atitude positiva. E, finalmente, os dois ficaram em silêncio enquanto uma enorme centopeia se aproximava. O jovem então a esmagou decisivamente com o pé, jurando destruir qualquer coisa que ameaçasse suas vidas. A garota determinada declarou calmamente que iria resistir a este mundo, e então uma voz surpresa foi ouvida, questionando suas palavras. Então o jovem riu e reduziu o que havia dito a trivialidades, espreguiçando-se e prometendo tentar, enquanto ela observava de perto com interesse. Depois disso, o rapaz pensou que há muito tempo não recebia um sorriso tão despreocupado, e ao lado dele, uma garota séria com uma fita no cabelo olhava silenciosamente para frente. Enquanto isso, o jovem passou por uma senhora solitária parada em um caminho de pedra, e a narrativa enfatizou que algo estranho nasceu em seu coração e que ninguém ao redor percebeu. Logo, a garota de cabelos platinados silenciosamente repetiu sua intenção de resistir a este mundo, e novamente alguém respondeu surpreso. No entanto, em vez de sentir emoções violentas, ela simplesmente aceitou a comida em silêncio e permaneceu trancada no quarto, sem demonstrar irritação ou dizer palavras ruins sobre ninguém. Então o jovem explicou irritado que estava ocupado exterminando besouros demoníacos, que podiam ser enviados magicamente para alvos distantes, enquanto estava encostado na parede. Logo, o jovem dono suspirou profundamente, admitindo a Sebas que não conseguia lidar com o número deles, e Sebas calmamente notou suas dificuldades. O garoto pensou em rastrear a fonte, mas ouviu um aviso de que isso poderia destruir a casa inteira. A garota insistiu que era necessário lidar com o coração de Alicia, que estava traindo essas criaturas, mas o jovem ignorou, dizendo que apenas a família Brave sabia lutar e duvidava de suas capacidades. Então ele se perguntou o que significava ser um jovem comum, e o servo idoso calmamente lhe garantiu que tudo daria certo. Depois de um tempo, houve uma batida na porta e o homem anunciou que o café da manhã estava pronto, enquanto o jovem anfitrião sugeriu compartilhar uma refeição, como se fosse um chá da tarde, para fortalecer o vínculo. Depois disso, o rapaz alegre convidou todos entusiasticamente para acordar e tomar café da manhã, saindo confiantemente da porta com a mão levantada. A menina declarou rapidamente que não dormia há muito tempo e que a porta estava prestes a desabar, enquanto o jovem admitiu que estava com medo de seu ato desesperado, e uma mulher próxima avaliou calmamente a situação. Ela estava preocupada com a fragilidade da porta, mas o rapaz a tranquilizou, dizendo que sabia como consertá-la, e a própria moça achou incomum ver um nobre fazendo tal coisa, então ele a convidou para compartilhar a refeição. Mais tarde, ela tossiu e reclamou do gosto amargo do café, e então se desculpou, explicando que estava acostumada a tomar chá em casa e estava experimentando aquela bebida pela primeira vez. Ele então explicou que o ingrediente era muito caro neste mundo, o que o tornava difícil de obter, e pediu desculpas pela falta de chá, mas ela sorriu e sugeriu adicionar açúcar para amolecê-lo.
Depois disso, ela tomou um gole da bebida doce e admitiu que já era seguro bebê-la, mas o jovem a alertou para não bebê-la antes de dormir, caso contrário ela teria insônia. Enquanto isso, ele mastigava a comida com força, e ela beliscava calmamente em uma mesa redonda onde havia vários pratos. A menina perguntou sobre a comida dele e então percebeu, horrorizada, que poderia ser venenosa. O menino explicou que todos os garotos corajosos eram ensinados a comer carne de monstro desde a infância. Ele acrescentou que o uso precoce permite que a pessoa se acostume com o sabor, mesmo que deixe muito a desejar, mas em condições de guerra torna-se indispensável, enquanto seu interlocutor respondia calmamente às suas palavras. O jovem perguntou por que ela estava tentando fazer tudo sozinha e ouviu a explicação de que quase não havia mais servos. A maioria havia morrido na batalha recente, embora alguns pudessem pegar em armas novamente. A narrativa então mudou para um close de uma bota pousando firmemente no chão, e a garota notou que no clã Brave, a derrota sem morte não era considerada um fracasso, porque o principal era sobreviver teimosamente e se reerguer. Depois disso, ele tocou gentilmente a cabeça dela e disse que em sua casa eles não tinham vergonha de cicatrizes, mas, pelo contrário, tinham orgulho delas, chamando Lady Alice de verdadeiramente incrível. Ele então explicou que o hábito de examinar cuidadosamente os ferimentos dos soldados havia se tornado um hábito para ele, e a convidou, um pouco timidamente, para caminhar com ele, apesar da desordem na região e de suas belezas naturais. Ela comentou calmamente que os conflitos humanos pareciam insignificantes perto da grandeza da natureza, e ele concordou, acrescentando que era ali que as pessoas sentiam especialmente sua insignificância. Então ele decidiu firmemente partir em uma jornada, e quando a garota pediu que ele lhe mostrasse essas terras, ele concordou com um sorriso alegre. Logo ela teimosamente o lembrou de que ela mesma havia mencionado a caminhada, mesmo sem fôlego, e o rapaz respondeu que ninguém a havia avisado que o caminho seria tão alto nas montanhas. A narrativa esclareceu que Yldain é uma vasta cadeia de montanhas perto das propriedades dos Bravos, rica em plantas e minerais raros não encontrados na capital real. Ela esperava ver produtos ou artesanatos locais, mas o jovem explicou que não havia nada disso ali. O assentamento era hostil e servia apenas como refúgio para aventureiros que caçavam monstros. Enquanto isso, outro homem disse com um sorriso malicioso que Sebas havia negociado com aqueles que apostaram na morte de seu pai, e isso foi discutido em uma sala escura pelos homens de armadura, onde o jogo era o único entretenimento. O jovem proprietário pediu desculpas, dizendo que a história era inapropriada para uma senhora, mas ela lhe garantiu que era normal e habitual para ela, e ele silenciosamente se lembrou do café amargo. Depois disso, ele sugeriu uma pausa, notando seus esforços para se adaptar às condições estrangeiras, e então ela, recuperando o fôlego, elogiou sinceramente o sabor da comida local. O rapaz explicou que em Yldain, devido à altitude e à baixa evaporação, a água mantém sua pureza imaculada e é muito mais clara do que qualquer outra na capital, e ela ouviu atentamente. Ela mergulhou em pensamentos à beira do rio e admitiu para si mesma que, embora essas terras fossem áridas, quanto mais você aprendia sobre elas, mais fácil se tornava viver, ao lado dele. Ele ouvia silenciosamente suas palavras. Depois, ele falou sobre os ensinamentos do clã Brave para entender inimigos e aliados a fim de sobreviver, e mencionou um provérbio semelhante de um mundo distante. Ao amanhecer, 4 figuras estavam sobre um penhasco rochoso e refletiram que cada um escolhe seu próprio destino e luta por suas próprias crenças. O jovem notou que os rostos dos camponeses ali eram muito diferentes dos rumores ruins que ele ouvira antes, e a garota silenciosamente confirmou sua observação. Ele então acrescentou que as pessoas nas terras bravas não eram propensas a rir, mas admitiu que o riso era aceitável, já que a vida ali era um jogo eterno com a morte em prol da sobrevivência. Ela os incentivou a deixar de lado o cansaço e seguir em frente, porque o objetivo já estava próximo, mas ele hesitou um pouco e pediu que esperassem. Por fim, ele a desafiou dizendo que se ela o proibia de rir, então que ela lhe dissesse para rir, e em resposta ele ouviu que ele era um homem estranho. Naquele momento suas mãos mal se tocaram. A garota olhou ansiosamente para o campo de batalha abaixo, notando como as tropas inimigas avançavam rapidamente pelo terreno acidentado. Depois disso, ela permaneceu em silêncio, imersa em seus próprios pensamentos, enquanto o jovem admirava os arredores e admitia que, embora o lugar parecesse comum, continuava sendo mais precioso para ele.
Ele então sugeriu um lanche leve, lembrando-a de que depois de uma longa caminhada ela provavelmente sentiria fome, e logo lhe fez uma pergunta, querendo continuar a conversa. Eles caminharam lado a lado, e a garota insistiu que ele poderia se dirigir a ela sem usar honoríficos, mas o rapaz se opôs timidamente, e ela gentilmente o assegurou de que tais formalidades eram desnecessárias. Então ela chamou seu nome suavemente, e Ragnar, depois de alguma hesitação, admitiu que suas palavras realmente faziam sentido. Depois de um tempo, ela parou na beira do penhasco e perguntou o que ele faria se tivesse tomado uma decisão difícil e ainda se arrependesse, e o jovem ouviu pensativo, imaginando se o tempo poderia curar tais dúvidas. Em outro lugar, um jovem correu por um terreno rochoso até ficar congelado em frente aos corpos caídos, refletindo sobre como escolher um lado sempre significava perder o outro, e que era impossível recuperar o que foi perdido. Ele se perguntou em voz alta o que restaria se não restasse mais nada, e ela, de costas para ele, ouviu silenciosamente suas palavras. A garota admitiu que havia dedicado toda a sua vida a um objetivo e agora estava com medo de perdê-lo, enquanto ele permanecia em silêncio, parado por perto. Ela afirmou firmemente que, como duquesa, já havia morrido, e foi por isso que ela se encontrou nessas terras esquecidas por Deus. Então o rapaz se perguntou se era realmente impossível romper com tais sentimentos, e ela se desculpou pelo comentário inaceitável e amaldiçoou amargamente os parasitas demoníacos. Nesse momento, o mordomo disse ao jovem mestre que ele era muito desajeitado e deveria aprender a enfrentar os julgamentos de forma justa, e do lado de fora estava Alicia, cujo nome alguém gritou com uma voz invisível. Ele então jurou solenemente protegê-la sempre, e eles ficaram cara a cara com o cenário de um pôr do sol brilhante, fazendo com que a garota reagisse com surpresa e um pouco de confusão. O jovem garantiu a Alicia que, embora a filha do duque já fosse coisa do passado, ela agora simbolizava a casa dos bravos e prometeu protegê-la a qualquer custo, e ela admitiu que havia ensaiado tais discursos pomposos. Depois disso, ele explicou que estava envolvido em algum tipo de treinamento de imagem, e ela ironicamente decidiu que os esforços eram em vão e se perguntou que tipo de nobre poderia se comportar de forma tão estúpida. No entanto, o rapaz ficou visivelmente nervoso quando ela admitiu suavemente que não sentia nenhuma rejeição, achando suas palavras simples e compreensíveis, ao mesmo tempo em que pensava que talvez estivesse complicando tudo em sua cabeça. Ela então perguntou se ele estaria disposto a protegê-la mesmo na academia, onde ódio e hostilidade os aguardavam, e naquele momento seus dedinhos se tocaram contra o fundo do céu do pôr do sol. Ele respondeu confiantemente que poderia lidar com qualquer perigo e chamou Onyx alegremente, fazendo-a reagir com surpresa enquanto desviava o olhar. Um enorme dragão apareceu acima deles, pairando como uma sombra escura, e um dos jovens declarou que o monstro havia testemunhado o juramento de Ragnar Brave. O jovem então apresentou o dragão negro Onyx como seu amigo e explicou que queria que ele fosse o único a ouvir o voto deles, o que deixou Alicia tão chocada que ela caiu no chão e começou a chorar. O jovem lutou para permanecer consciente enquanto se dirigia a Alicia Sama, enquanto o dragão pairava sobre ele, e a narrativa sugeria que seu primeiro encontro havia terminado com muitas provações pela frente. A garota então ligou para Ragnar com entusiasmo, notando que depois desse encontro eles se tornaram mais próximos, e ele confirmou sua essência com um leve sorriso. Depois disso, eles ficaram impressionados com a desordem na sala, e um dos presentes relembrou o juramento feito diante do dragão, e outro esclareceu se ele estava se referindo ao próprio Onyx. Então o jovem explicou que Onyx era um monstro que vivia nas profundezas das montanhas, e seu interlocutor calmamente observou que o desaparecimento dos parasitas demoníacos se devia à sua bênção. O jovem relembrou como quase morreu em um encontro com a criatura, e outro participante acrescentou que o mestre certa vez desafiou Lord Onyx para um duelo mano a mano, e a batalha terminou empatada, após o que ele reconheceu sua força. Alicia tentou manter a calma, enquanto alguém próximo refletia sobre seu próprio pânico naquele lugar, então o homem mencionou o sucesso das negociações, e a mulher deitada na mesa relembrou sua constante sequência de surpresas. Ele hesitou, explicando que mesmo com seu conhecimento moderno, a tarefa levaria tempo, mas sua interlocutora estendeu a mão e pediu que ele confiasse nela. Enquanto isso, o jovem notou um fluxo estranho de dinheiro na loja, enquanto a garota pedia a Sebas que mostrasse seus documentos antigos, e ele assentiu, confirmando que já havia terminado de verificar os valores.
Depois disso, ela calmamente pegou uma caneta e se concentrou em escrever, enquanto ao fundo a mulher suspirava aliviada, assegurando que a situação estava basicamente resolvida. O jovem de cabelos escuros elogiou seu diligente companheiro, e o mordomo repetiu suas palavras. A empregada ouviu em silêncio enquanto outro homem comentou que a educação básica estava quase esquecida atualmente. Ele percebeu que, sem os parasitas demoníacos pairando sobre ela, ela conseguia sorrir como uma garota simples, e olhava para ele com um olhar suave e um leve rubor. Logo, uma confiante Alicia disse a Ragnar que pretendia ajudar na limpeza da mansão, o que surpreendeu muito a empregada e o criado, que receberam sua decisão com alarme. Então ela calmamente explicou que agora servia a casa dos Brave como uma simples assistente e queria tentar algo que nunca tinha feito antes, e o jovem mestre e mordomo observaram isso com aprovação. O homem de bigode declarou que endureceria o coração e deixaria parte do trabalho para o jovem cavalheiro, que então comentou que os preços na loja de armas eram excessivamente altos, chamando seu interlocutor de demônio. Após pegar os documentos, o jovem chegou à conclusão de que os recém-chegados chegaram da capital e abriram uma loja de armas no mesmo dia em que Alice apareceu. A narrativa explicava que armas eram consumíveis que raramente geravam muito lucro e que relíquias verdadeiras só podiam ser obtidas na capital. Enquanto os homens discutiam esse estilo real de negócio, um deles perguntou ao proprietário o que ele pretendia fazer, acrescentando que estavam de olho em Alicia. Mais tarde, um jovem espiou cautelosamente de uma esquina da vila à noite, saiu das sombras e disse decisivamente que iria arrancá-la pela raiz. Ele perguntou de onde vinha a informação, e o homem mais velho o alertou para ter cuidado, mencionando que, segundo o aventureiro, havia guerreiros habilidosos por perto. O interlocutor irritado então explicou que tentou roubar algo valioso por irritação com seus métodos de negociação arrogantes, mas acabou perdendo a mão direita sem nem perceber o movimento da lâmina. O jovem ficou parado perto do edifício de pedra, pensando em como os aventureiros locais eram capazes de cortar membros sem sacar uma espada. A figura vestida levantou seu cajado e começou a explicar que o mundo inteiro era permeado por energia mágica, e aqueles que conseguiam controlá-la eram chamados de feiticeiros. Então eles mostraram um jovem que disse que durante a guerra, aqueles que mais sofreram foram aqueles que encontraram magos inimigos, e a Alice estava entre seus alvos. O homem então chutou a porta com força, assustando as 3 pessoas lá dentro. Elas não o reconheceram a princípio, mas logo perceberam que era Ragnar Brave parado diante delas e exigiram saber por que ele havia vindo. Então o jovem de cabelos escuros calmamente os acusou de invadir seu território e acrescentou que não agiria com dureza se ouvisse uma explicação convincente. Um grupo tenso de homens armados cercou o jovem, e ele, mantendo a calma, concluiu que eles estavam se preparando para entrar em batalha bem na frente do mestre. Um dos homens com a espada apressou-se a declarar que não havia tocado no jovem, enquanto o outro sugeriu que retirassem a testemunha discretamente, para que não fossem pegos com armas nas mãos. 3 lutadores cercaram o rapaz calmo, declarando que ele tinha vindo sozinho em vão, e se prepararam para atacar. Naquele exato momento, o jovem desviou facilmente do golpe e chamou o oponente de fraco, jogando-o no chão com força. Ele então notou 2 pessoas inconscientes no chão, e uma figura encapuzada emergiu das sombras, batendo palmas e admirando sua força, lembrando de que ele tinha apenas 15 anos. O estranho encapuzado educadamente pediu permissão para fazer uma pergunta, enquanto o jovem pensava na condição de Lady Alicia. A silhueta sinistra declarou ironicamente que a garota já estava sucumbindo à influência do dom deles, e atrás dele cresceu um monstro com cabelos longos e olhos de inseto. O homem então atacou furiosamente a mulher envolta, acusando-a de enviar parasitas demoníacos repetidas vezes, e ela apenas fez uma careta quando ele prometeu lhe ensinar uma lição. A mulher ainda se opôs, dizendo que era amada por todos os habitantes da propriedade e que vivia lá feliz, mas de repente o agressor atacou com uma poderosa técnica de louva a Deus, rindo enquanto corria para frente. O agressor ficou atordoado e não conseguia acreditar que Lady Alicia fosse realmente capaz de viver livremente e sorrir. O jovem determinado declarou que estava transmitindo seus sentimentos a ela todos os dias e não tinha intenção de deixá-la ir, enquanto o outro imediatamente decidiu verificar tudo, e uma batalha feroz eclodiu entre eles.
Um dos lutadores atacou e explicou que isso era uma retribuição pela mão do aventureiro e pelas criaturas enviadas, e então ameaçou poupar sua vida somente se o verdadeiro cliente fosse identificado. Depois disso, o outro homem admitiu que a linhagem do Duque era perigosa e rapidamente atacou, acrescentando que estava fazendo isso como vingança pelo sofrimento que havia causado a Alicia. O jovem disse calmamente a Sebas que ele próprio era amaldiçoado e pediu que ele lidasse com as consequências, com o que o mordomo concordou sem hesitar. O jovem mestre então perguntou se seria possível arranjar para ela morar com ele na academia sob o mesmo teto, mas o servo mais velho interpretou mal a sugestão e pensou em uma herança, o que o jovem negou imediatamente. Após esclarecer que era apenas uma questão de proteção, o mais velho assentiu em concordância. Mais tarde, o jovem caminhou pela tranquila vila à noite e se perguntou quando seu coração havia parado de sentir alguma coisa, imaginando se ele seria capaz de encontrar seu lugar na academia depois de vingar seu pai. A garota estudou os registros sobre a academia e se perguntou se essas informações eram suficientes, e então decidiu avisar Ragnar antes que o crepúsculo cobrisse completamente o prédio. Enquanto isso, Alicia cuidava do jardim sozinha e lamentava não ter tempo de colher o daikon antes de partir para a capital no dia seguinte, enquanto aqueles ao seu redor observavam seus esforços com espanto. Dentro da casa, uma mulher varria o chão, outras limpavam e cozinhavam, enquanto o homem e sua companheira tomavam um chá em silêncio. A moça, olhando para eles com admiração, pensou em como a energia deles agora estava sendo gasta não nos estudos, mas nas tarefas cotidianas. A criança então agarrou-se à perna do jovem e implorou que ele não fosse embora, enquanto os outros observavam em silêncio. As criadas e os dois homens discutiram a necessidade de o herdeiro frequentar a academia, enquanto Lady Alicia poderia muito bem permanecer na propriedade, demonstrando a diferença de status entre eles. Maria disse que os vegetais seriam entregues na academia quando estivessem maduros, mas a menina insistiu teimosamente que todos eles deveriam ser comidos juntos ali mesmo na propriedade. Logo a criada entregou a coleira e explicou que ela servia para punir o herdeiro por suas travessuras, o que deixou a moça surpresa e envergonhada, sem saber como reagir. Enquanto as rodas da carruagem rugiam pela estrada, alguém avisou o jovem para tomar cuidado com resfriados e comer vegetais, enquanto outro acrescentou que se algo acontecesse com Alicia, ele teria que lavar o chão como punição. Então Alicia percebeu que Ragnar era genuinamente amada por todos ao seu redor e admitiu que sentia um pouco de ciúmes disso, enquanto a loira ao lado dela sorria suavemente e ria baixinho. O jovem admitiu sem jeito que era a primeira vez que viajava para fora de sua terra, e seu companheiro idoso ouviu atentamente sua confissão. No caminho, o jovem conversou animadamente com a moça e dois homens que enfaixavam sua perna machucada, enquanto a mulher observava de lado. Em seguida, ele anunciou discretamente sua partida, e a carruagem já o aguardava na entrada. Os viajantes se aproximaram de uma elevação, e um dos homens apontou para a capital ao longe. O jovem sério ouviu atentamente, e então Alicia admitiu que seu pedido soava patético, mas ainda assim ousou expressá-lo. Ela pediu para lhe mostrarem como comprar uma passagem na estação e então acrescentou timidamente que queria aprender a usar o trem. Depois disso, a garota disse confiantemente que ela mesma cuidaria da primeira aparição pública de Ragnar, e ele, envergonhado, pediu que ela pelo menos não risse. Liselotte sorriu suavemente, brincando, sugeriu colocar uma coleira para não se perder na capital lotada, mas Julian recusou e perguntou que tipo de apresentação eles estavam fazendo. A cidade de Aether surgiu como uma capital majestosa com uma população de mais de 1 milhão de pessoas, protegida por uma barreira que, segundo a lenda, foi criada por um antigo sábio. O jovem comentou que quase não havia monstros nem guerras ali, e por isso todos se aglomeravam naquele lugar, e Alicia respondeu que, comparado à casa deles, parecia apertado. A menina esclareceu que havia dormitórios separados para meninos e meninas na academia, e seu companheiro estava ansiosamente esperando a oportunidade de vê-los. Mas logo se viram diante de um prédio em ruínas, e os dois o contemplaram em silêncio. O menino exclamou em choque ao ver as condições em que teriam que viver, e não conseguia acreditar que acomodariam ambos os sexos. Mais tarde, a menina mostrou a Ragnar uma carta que falava de um lugar distante, fora da escola, e ele se perguntou em voz alta o que aquilo poderia significar.
A garota folheou os papéis pensativamente enquanto o homem e a mulher discutiam como viver em um dormitório dilapidado e a humilhação que isso trazia convenceria os aristocratas descontentes, e a outra mulher acrescentou que Sebas já havia espalhado esses rumores amplamente. O jovem observou que a limpeza era necessária, mas o vazio do local era conveniente, ao que seu companheiro concordou e acrescentou que vegetais poderiam ser cultivados no quintal. Então, ele cerrou o punho com força, ouvindo uma voz informando sobre os pertences do jovem mestre em seu quarto. Mais tarde, explicou a loira que só queria garantir que compartilhassem a acomodação, e ela o olhou perplexa. Depois disso, o homem desejou boa sorte ao herdeiro e lembrou-lhe que, para entrar na mesma classe alta em que Lady Alice estaria, ele deveria passar no exame. O menino ponderou suas chances de sucesso, e logo o cenário mudou para o de uma academia majestosa, onde os filhos da nobreza se reuniam e as classes eram divididas de acordo com a classe. Foi explicado ainda que a possibilidade de casamento dependia diretamente da posição social. Representantes das classes altas podiam se vincular à família real, enquanto os das classes baixas não. A história continuou a sugerir que plebeus com magia ou conhecimento excepcionais tinham o direito de agir como descendentes de sábios. Nesse ponto, o herói imaginou imagens vagas de sua futura vida escolar. Ele ficou de braços cruzados enquanto a garota afirmava firmemente que eles eram nobres de terras distantes e uma aristocrata decaída, mas sua determinação era inabalável. Ela então sugeriu que, se fosse um teste de habilidade, eles poderiam prevalecer, e enquanto ele ouvia atentamente, ela saiu confiante. O homem severo repreendeu o jovem aristocrata por fazer o professor de alta classe esperar, e ele se desculpou desajeitadamente com um sorriso forçado, admitindo que era sua primeira vez ali. O severo mentor então repreendeu o jovem por sua lentidão e ordenou que ele começasse com um teste básico de magia, ordenando que atirasse com potência máxima no alvo. O jovem perguntou cautelosamente se havia algum requisito especial para a magia, mas o examinador idoso respondeu que não havia nenhum e o apressou, enquanto o jovem perguntou, em dúvida, por que ele deveria ser o responsável por conduzir o teste. Naquele momento, o homem musculoso com roupas rasgadas ouviu um barulho repentino e se virou surpreso, percebendo como a parede atrás dele começou a rachar e desmoronar. O forte guerreiro franziu a testa, imaginando quem seria esse misterioso participante e o que teria acontecido, enquanto outro aluno perguntava ansiosamente ao mentor se ele havia passado no teste, e alguém próximo comentou que mais testes estavam por vir. O examinador rigoroso disse ao jovem que, independentemente do seu nível de magia, ele nunca avançaria mais, e naquele exato momento o garoto pegou a espada de madeira surpreso. O homem então anunciou que o próximo teste seria esgrima e explicou que derrotá-lo seria a condição para passar no teste. O mentor sênior alertou que o uso de magia era estritamente proibido, e a derrota era considerado o momento em que o oponente não conseguia mais lutar. O jovem concordou em encerrar a luta rapidamente, provocando um insulto irritado do mais velho. Logo, o jovem quebrou a espada de madeira e percebeu que a arma do oponente tinha uma haste de metal dentro, enquanto a dele era apenas um simples pedaço de madeira. Uma figura caída jazia próxima, no chão. O jovem participante perguntou, incrédulo, se seu oponente havia tentado derrotá-lo deliberadamente, já que não conseguia lutar sem uma arma. Em resposta, o oponente apenas observou que sua espada havia quebrado. Um homem chamado Vorzeia Gran Cascade, o diretor da academia, apareceu, e o jovem respondeu com evidente entusiasmo às suas perguntas sobre o que havia acontecido. No final, ele confirmou hesitantemente ao severo diretor que o exame de transferência realmente aconteceria hoje. O jovem de cabelos escuros deu um passo para o lado, enquanto o de cabelos longos e loiros o observava e pensava no sábio da família ducal, imaginando que tipo de problemas surgiriam se ele prestasse atenção nele. O homem mais velho então avaliou silenciosamente o jovem participante e declarou um sucesso. O jovem aceitou a decisão com surpresa e gratidão, e o mentor explicou que a diferença entre os gêneros era, na verdade, mínima. Depois disso, o homem mais velho perguntou-lhe se ele desejava ingressar na classe alta. O jovem respondeu que não tinha nenhum desejo forte, mas insinuou que tinha outras considerações. Então o herdeiro declarou firmemente que era obrigado a proteger alguém ali. O homem mais velho assentiu gravemente, confirmando sua decisão.
O homem severo reconheceu oficialmente sua inscrição na classe privilegiada, mas outro se opôs, apontando para o nascimento do menino em terras esquecidas e sua noiva, que já havia causado alguns escândalos. O velho mentor, furioso, chamou seu oponente de tolo, fazendo-o estremecer. Em seguida, exigiu que o jovem se identificasse. O herdeiro admitiu ser apenas um professor e rapidamente se desculpou. Depois, o jovem foi lembrado de que precisava manter relações adequadas, pois uma permissão especial lhe permitirá usar o dormitório. Naquele momento, uma voz chamou o nome Ragnar Brave. Então o menino pensou em como o personagem principal havia sido ajudado a ascender a um novo nível e, ao fundo, um mentor idoso e uma mulher já anunciavam seu retorno para casa. A garota correu até Ragnar, preocupada, e perguntou se estava tudo bem e se alguém havia lhe dito algo estranho. Ele, com um sorriso forçado, garantiu que estava bem. Logo, ele anunciou orgulhosamente seu sucesso, observando que o teste havia sido desafiador, mas seus esforços haviam sido recompensados. Seu companheiro, porém, perguntou surpreso o que exatamente havia acontecido. Ele ponderou por um tempo sobre a misteriosa doença relacionada à magia que ela havia mencionado e, finalmente, perguntou diretamente a ela por detalhes. O garoto então comentou que dominava todos os feitiços básicos, mas achava difícil explicá-los completamente. A garota ouviu em silêncio, segurando um objeto redondo nas mãos, enquanto ele começava a descrever sua habilidade mais poderosa. Por fim, ela sugeriu, sem jeito, um jantar, enfatizando que eles precisavam estar bem alimentados, pois tinham muito trabalho para fazer na academia no dia seguinte. O jovem então pediu que ela o avisasse com antecedência sobre pessoas desagradáveis, mas ela o lembrou de que a violência era estritamente proibida. Depois disso, Alice admitiu que não prestava atenção às palavras dos outros, porque ele estava lá. A garota se virou como se estivesse fazendo uma pergunta, e fora da tela uma voz pôde ser ouvida refletindo sobre o peso da dor mental e da autoconsciência, algo raro até mesmo entre guerreiros experientes. Ela então apontou para a cicatriz no rosto de Ragnar, resultante do duelo, enquanto os transeuntes cochichavam sobre o homem ao seu lado. O jovem calmamente pediu que ela mantivesse a paz, apesar de suas dúvidas sobre o futuro do casamento de Alice. Nesse momento, outro jovem de cabelo curto estava pensando em fazer da moça sua concubina por causa de sua posição caída, e seu rosto ficou tenso e sério. Alice parou Ragnar abruptamente, mas ele apenas respondeu com um som descuidado, enquanto o pânico surgia ao redor dele porque alguém havia perdido a consciência de repente. O jovem admitiu ter liberado apenas uma leve explosão de intenção assassina. O outro se perguntou se o protagonista conseguiria despertar como um santo e duvidou da força do povo do continente. A imagem de uma linda garota, que lembrava o céu azul e claro, veio à mente, e então ele percebeu que o verdadeiro problema estava em Mariana Ocean, dizendo o nome com uma expressão séria. Ela explicou que, na maioria das vezes, o sábio usava magia sem nenhum elemento e, para dominá-la, era necessário atingir o ápice da arte do vazio. Então a garota de óculos elogiou o jovem pela resposta correta à pergunta difícil e o chamou de aluno do sábio, enquanto outro aluno próximo apenas sorriu confiantemente. Naquele momento, uma das meninas percebeu que era heroína de um jogo otome, notou uma rachadura em seus óculos e se arrependeu de não ter escolhido um assento mais próximo. Um homem próximo notou suas recusas educadas e sua movimentação constante. Depois disso, a vizinha se ofereceu para trocar de lugar, mas a heroína recusou sem jeito, garantindo que conseguiria se virar sozinha, agradeceu e suspirou com leve tristeza. Logo, a severa professora anunciou que Mariana Ocean estaria sentada na frente da sala. A menina, perturbada, começou a se desculpar, enquanto o jovem pensava silenciosamente em Alicia. Em um dia de folga, um conhecido perguntou com quem ele havia lutado, mas o sujeito respondeu evasivamente que era melhor não tocar no passado, chamando de inúteis aqueles que se aprofundavam nele. Naquele momento, ele balançou a mão bruscamente, e um baque retumbante ecoou pelo corredor. A garota apenas olhou calmamente para o teto, onde havia um buraco enorme. Ela gritou quando uma parte do teto desabou ali perto, e então explicou que era uma barreira escondida. O jovem notou o dano grave e disse que consertaria mais tarde. Então,
ele explicou que usava um escudo transparente com um atributo sagrado, semelhante à cúpula protetora ao redor da capital. A garota ouviu atentamente e perguntou se ele podia lançar feitiços sem encantamentos, ao que ele confirmou que era muito conveniente. Ele então explicou que a maioria das pessoas pensa em barreiras como simples paredes e mostrou um contorno retangular brilhante como exemplo. A menina ficou surpresa ao ouvir que, mesmo sem um feitiço silencioso, ele conseguia tornar a forma flexível, demonstrando isso enquanto servia chá. Ela observou com espanto quando uma taça flutuante apareceu diante dela, e o jovem explicou a diferença entre barreiras normais e aquelas usadas na capital real. Então Lieselot observou pensativamente que a magia poderia permitir que alguém escolhesse exatamente o que poderia passar pela barreira, olhando para o diagrama de uma pessoa passando pela barreira. Em resposta, ele explicou que escudos avançados podem, de fato, ser personalizados, permitindo a entrada de cada um e o que não permite. A garota acrescentou que nem tudo pode ser separado, lembrando-o do açúcar no café. Depois, eles discutiram que o estoque de grãos de café de Alice estava acabando. Ela então perguntou timidamente se ele queria sair mais tarde. Caminhavam tranquilamente por uma rua tranquila quando o jovem mencionou que conhecia um lugar com um café excelente. A moça se perguntou como ele conseguirá tantos contatos em tal situação. Ela se lembrou de como um homem a abordou durante o almoço na biblioteca um dia, e eles se tornaram amigos tomando café. Foi então que lhe falaram sobre o lugar. Logo eles chegaram a uma cafeteria especializada chamada Ocean. O jovem se perguntou, incrédulo, se aquele era realmente o mesmo estabelecimento, e a porta emitiu um toque melódico. Lá dentro, a garota de óculos inicialmente o confundiu com a Alicia, mas o rapaz de cabelos escuros garantiu a Mariana que estava por perto, explicando que ele simplesmente ficou na entrada, o que causou uma leve confusão. Outra garota apareceu na escada e se apresentou como Ragna. O rapaz abaixo comentou que ela claramente gostava demais de café, e ela timidamente respondeu com um cumprimento modesto. O jovem então perguntou à menina se eles eram da mesma turma, ao que ela respondeu que nunca haviam se falado antes. Enquanto isso, a menina de óculos observava silenciosamente os acontecimentos. Depois disso, o mesmo dono dos óculos se desculpou sem jeito, expressando perplexidade por um representante de uma família nobre estar entre eles, e perguntou ansiosamente por que Alice estava ao lado dele. A moça perguntou timidamente se ela enfrentaria a execução, mas o homem apressou-se em tranquilizá-la. Enquanto isso, outra mulher curvou-se profundamente, desculpando-se por não reconhecer seu nobre status. Mais tarde, em um café tranquilo, a garota de óculos se arrependeu do desabafo e pediu desculpas novamente. No entanto, a outra mulher garantiu a Alicia que não era culpa dela e assumiu a responsabilidade de falar primeiro. Enquanto isso, a garota de óculos tomava seu café pensativamente, lembrando-se de como certa vez confundir Alicia com uma plebeia parecida com ela. Ao mesmo tempo, Alice estava parada perto das prateleiras da biblioteca. O jovem então observou consigo mesmo que, neste mundo, o café era considerado uma bebida para plebeus, embora ele gostasse. A moça, porém, sugeriu que o sábio teria 2 discípulos naquele ano, o que o fez se perguntar se havia mais alguém que ele não conhecesse. Depois, ela perguntou se ele tinha noção da comoção que suas ações haviam causado. Ele confirmou que não, e ela questionou por que Alice havia agido sozinha e por que ele não tinha ouvido nada sobre a controvérsia em torno da decisão. A garota de óculos logo percebeu que eles não estavam na capital. Então a outra garota explicou que havia embarcado por engano no vagão errado, o que os levaria para a academia. O jovem começou a se perguntar por que a carruagem havia ido para outro lugar em um dia tão importante, imaginando se era coincidência. Ela ouviu atentamente, e a moça atrás do balcão acrescentou que, apesar da reputação de gênio da magia, ele parecia um pouco distraído. Depois disso, a garota de óculos admitiu confiantemente que era boa em mágica, mas inútil em todo o resto. O jovem respondeu perguntando cautelosamente sobre os pais dela. Então ela lhe contou com silenciosa tristeza que os havia perdido há um ano devido a uma doença, e o jovem rapidamente se desculpou com seu vizinho por seu descuido. Logo Maria educadamente ofereceu café, lembrando-os de que fora ela quem os havia convidado, embora ainda não tivesse servido nada.
Liselotte então admirou o trabalho de Mariana, enfatizando que sua abordagem era muito diferente da de Ragnar. Ele concordou, e Mariana sorriu timidamente em resposta. Então, o homem mais velho comentou sobre o amargor do café preparado com os mesmos grãos. Duas criadas perguntaram se aquilo era uma metáfora para a vida do jovem mestre, e a moça garantiu a Mariana que era apenas uma brincadeira. O jovem então, inesperadamente, declarou que a chamaria de mentora, causando-lhe surpresa. A moça de óculos admitiu que era estranho ver dois nobres que não pareciam nada intimidadores. Naquele momento, o homem e a mulher sentaram-se lado a lado, e ela se lembrou de um episódio vago e se perguntou sobre uma possível alergia à nobreza. Então ela se lembrou de como, quando criança, um menino vizinho a alertou que até a menor desobediência aos nobres poderia custar sua vida. Depois disso, veio-lhe à mente um momento em que, durante a chuva, ela se viu sob as rodas da carruagem de um nobre e ficou ferida, e a carruagem partiu sem demonstrar a menor compaixão. Mais tarde, a família estava tomando café à mesa, e a menina explicou que seus pais se interessaram pela bebida quando souberam que ela melhorou sua visão depois que ela começou a ter problemas devido a um acidente. Ela se lembrou de como toda a família se tornará apaixonada por café tão cedo. Os dois ouviram em silêncio, e então a garota da trança, confiante, mencionou sua principal habilidade quando a conversa mudou para magia. Naquele momento, um dos presentes ficou surpreso ao ouvir a explicação de que a magia de cura poderia restaurar as pessoas. O homem confirmou a raridade, virando-se para a mulher ao seu lado. Neste mundo, apenas alguns são capazes de usar magia de cura nos outros, mas em uma história famosa, Santa Mariana podia curar doenças, exorcizar demônios e até restaurar membros perdidos. Então, ela se lembrou de como não conseguirá ajudar seus pais doentes um ano antes e admitiu para si mesma que havia estudado diligentemente para salvar seus entes queridos no futuro. Naquele momento, duas meninas notaram o estabelecimento vazio. Depois, o jovem se desculpou por ter sido o último a entrar e fechou a porta atrás de si. A moça, furiosa, exigiu que a porta fosse aberta imediatamente, acusando-o de interferir nos negócios. Enquanto isso, a mulher de óculos apressou-se em tranquilizar a todos, explicando que ultimamente estava completamente concentrada nos estudos e que havia fechado a loja para as festas de fim de ano. Duas figuras ao fundo ouviam atentamente suas palavras. Mais tarde, Mariana foi questionada se ficaria no dormitório, ao que ela respondeu que preferia morar em casa. Outro homem agradeceu a ambos pelo dia anterior e mencionou que os filhos de um sábio têm direito a privilégios especiais. O homem então esclareceu que as despesas de moradia e mensalidade seriam cobertas, desde que ela obtivesse notas excelentes. A garota de óculos sorriu e foi aconselhada a relatar qualquer dificuldade à academia. Ela agradeceu, acrescentando que aquelas palavras já bastavam. Outra garota admirou sua radiância e chamou o que ela disse de extraordinariamente brilhante. Logo, uma das garotas pediu educadamente a Ragnar que lhe entregasse a Alicia, mas ele recusou firmemente. Outro observador, que estava por perto, pareceu confuso e irritado com a conversa. Então, a garota de cabelos longos tentou animar o garoto ao lado, assegurando-lhe que ela ainda era uma boa menina. Eles ficaram parados perto dos prédios sob um céu sombrio. Uma garota de óculos relembrou um encontro com um homem cujos olhos eram tão diretos e claros quanto os dela. Enquanto isso, outro ouvinte anotava cuidadosamente cada palavra, caneta e caderno na mão. Ela perguntou se ele já tinha conhecido alguém com uma essência tão forte. O jovem concordou, e os dois continuaram seu caminho, passeando pela cidade sob as luzes do pôr do sol. Sob o luar, ele elogiou seu olhar determinado e sua atratividade. Ela negou timidamente fingir ser outra pessoa, e um leve flerte se seguiu. Depois disso, a dona do cabelo comprido disse ao seu interlocutor que ela era apenas uma plebeia e uma vilã, enquanto este último parecia preocupado. Então ambos se encontraram em um campo de batalha nevado, onde duas garotas se enfrentavam em um duelo, e um vento gelado girava ao redor delas, prenunciando a morte inevitável de um dos lados. Logo estavam sentados à mesa, compartilhando uma refeição. Um admirou o sanduíche de Alicia, enquanto o outro, sem hesitar, se ofereceu para dividi-lo. Enquanto isso, a menina dos grampos refletia sobre a beleza da harmonia entre amigos.
Seus dois companheiros ouviam suas palavras e sorriam sob o céu ligeiramente nublado. O jovem então se perguntou ansiosamente como as coisas tinham chegado a esse ponto. A garota de óculos, por outro lado, se perguntava para onde Ragnar teria ido. Ele sumira logo após o recreio, embora sempre tivesse levado as aulas a sério. Ele também pensava no fato de que agora, ao seu lado, estava aquele que um dia fora rejeitado e abandonado no deserto. Isso provavelmente só aumentaria o número de repreensões. Naquele momento, a nobre moça enxugou cuidadosamente as lágrimas do rosto do herói. Ele se perguntou como o destino havia permitido que se tornassem tão próximos, enquanto o homem ao seu lado silenciosamente se resignava ao seu papel de coadjuvante. Na versão original da história, Alicia perdeu o duelo e foi exilada para as terras fronteiriças, enquanto Mariana, continuando uma simples moradora da cidade, calmamente continuou seus estudos e vida na academia. Ele refletiu sobre o fato de que Mariana não era sua verdadeira oponente enquanto se agachava no chão rachado de onde longas cordas se estendiam. Então ela caiu de joelhos, exausta, e se perguntou em voz alta quem havia conseguido derrotar Alicia. Uma silhueta imóvel à sua frente. Depois disso, o herdeiro do trono admitiu que foi ele quem provocou o duelo e perguntou com interesse o que estava acontecendo, enquanto a figura de pele escura se agarrava ansiosamente a ele. Enquanto isso, o jovem decidiu assistir do telhado e notou uma multidão abaixo gritando alegremente o nome de Edward. Pouco depois, o próprio Edward educadamente perguntou se poderia almoçar com ela, mas ela recusou, lembrando de que já havia feito uma promessa a outra pessoa. Nesse momento, um dos espectadores notou que Alicia já havia sido sua noiva. A narração explicou que a rota do príncipe era considerada a rota clássica do jogo, mas depois perguntou o porquê, sugerindo uma explicação futura. O príncipe, apresentado como um teste gentil e um personagem ensinador, cumprimentou alguém novamente com um sorriso confiante, deixando claro que seu relacionamento continuava. O jovem ponderou a ideia de que, de acordo com o enredo, a heroína deveria fortalecer seu vínculo com o protagonista. Naquele momento, um dos aristocratas se desculpou pela espera e se aproximou do encontro. Ele ficou atordoado, sem entender quem era o estranho. A moça, no entanto, fez uma reverência graciosa e calmamente declarou que acabará de chegar, chamando de Sua Alteza. Então o interlocutor respeitosamente comentou que era uma grande honra para ele, mas ela o corrigiu, lembrando de que deveria chamá-lo simplesmente pelo primeiro nome, Edward. Ela se lembrou de como ele a chamou pelo nome durante o primeiro encontro dentro dos muros da cidade, antes mesmo de entrar na academia, e o próprio jovem olhou para ela com um olhar sério. A garota admitiu que não sabia sobre suas origens reais, e ele observou que o próprio destino os havia reunido novamente dentro das paredes da academia. Por um momento ela hesitou, envergonhada, mas logo ele gentilmente pediu que ela o chamasse pelo primeiro nome em vez do título, e ao mesmo tempo ele sorriu com genuíno calor. Então a garota corada disse o nome de Edward de forma quase inaudível, juntando as mãos na frente do rosto, enquanto pétalas de flores caíam ao seu redor. Naquele momento, o jovem percebeu com surpresa que não havia nenhuma personagem chamada Patrícia no jogo, e a própria garota se perguntou se havia tomado o lugar de Mariana. Logo os quatro jovens se reuniram, um declarou resolutamente que não permitiria que os outros o ultrapassassem, o segundo lembrou-lhes de si mesmo e o terceiro notou com desdém o mau caráter de Patrícia. Então o menino percebeu com entusiasmo inesperado que todos eles eram potenciais interesses românticos. A moça alegremente convidou todos para jantar, e 5 jovens a cercaram, criando a atmosfera de um animado harém reverso. Ele percebeu que Patrícia provavelmente estava passando por um momento difícil, mas ela simplesmente pediu aos jovens que se comportassem de forma mais contida e, depois disso, com um sorriso alegre, ofereceu-lhes mais comida. Aos poucos, ficou claro que ela era quem estava assumindo o papel de personagem principal, porque uma cena de harém invertido como essa fazia com que todas as bandeiras românticas fossem ativadas nos homens ao seu redor. 2 jovens discutiram a dificuldade de manter relacionamentos com múltiplas parceiras, observando que todo herdeiro da linhagem familiar é obrigado a ter uma noiva. Então, um dos presentes decidiu indiferentemente ficar longe do harém reverso, enquanto uma figura misteriosa jazia imóvel por perto, sugerindo uma morte estranha após a libertação.
Depois disso, ele silenciosamente confirmou para si mesmo que havia apenas uma pessoa que precisava ser observada de perto, como ele havia suspeitado anteriormente. Nesse momento, Gelazis Gran Ignite percebeu que as refeições ali eram muito mais saborosas do que no refeitório, e o jovem sentado ao lado dele o reconheceu animadamente como o segundo filho da família Ignite. Mais tarde, dois homens sentados em um banco se aproximaram da garota misteriosa e perguntaram se ela tinha ouvido falar do mago que havia causado um rebuliço nas Terras Bravas. Então ela se lembrou do garoto rebelde, nascido como um seguro para o filho mais velho de Ignite, e seu interlocutor cuidadosamente a aconselhou a manter a calma e não se precipitar nas coisas. Depois de um momento, eles deram os braços, formando um círculo, e o narrador notou que essa rota representava uma história sombria sobre tentativas de salvar Gelazis e outros de laços familiares complexos. Enquanto isso, outro jovem pensou na pessoa cujo comportamento mudava dependendo da escolha e, observando de cima, notou que, embora o objetivo fosse conhecido, o encontro ainda não havia ocorrido, então decidiu adiar a intervenção. Então o garoto determinado pensou em evitar o desastre que se aproximava, enquanto a garota expressava seu desejo de que Alicia vivesse em paz, mas a voz de alguém imediatamente os repreendeu pelo segredo. Depois disso, o homem mais velho se virou para Wolsey, perguntando por que ele tinha vindo e alertando sobre os perigos de estar no telhado. O jovem apenas ouviu em silêncio, com uma expressão séria. Um pouco mais tarde, o jovem percebeu que o momento era perfeito para fazer uma pergunta e, naquele momento, o centro das atenções foi atraído para a garota com a faixa na cabeça e raízes escuras artificiais sob seus cabelos claros, chamada de núcleo do harém reverso impossível. Então, um jovem de terno pediu ao ancião que lhe contasse sobre uma aluna chamada Patrícia, revelando que ela era uma reencarnação, assim como ele. A menina pediu ao menino que lhe contasse tudo sobre Patrícia, suas origens, seu passado e suas habilidades mágicas, enquanto o mais velho ouvia com genuína atenção. No entanto, a própria portadora da braçadeira negou resolutamente as acusações de maquinações secretas, e outro interlocutor a defendeu, observando que ela havia passado honestamente no exame de admissão. Mais tarde, ao observar a cidade de cima, ela sentiu que algo estava errado e pensou que o herói havia sido deliberadamente separado durante os eventos. A garota suspeitou que uma família nobre pudesse estar envolvida na substituição da carruagem. A figura encapuzada logo sugeriu que a ameaça vinha da família Ignite, e o homem barbudo concordou cautelosamente, enfatizando que era melhor deixar o treinamento deles para depois, até que suas intenções ficassem claras. Então o jovem suspirou aliviado, dizendo que seria maravilhoso viver em paz, e seu interlocutor confirmou calmamente que esse era realmente o caso. Depois, o homem mais velho disse ao jovem que ele tinha o direito de aproveitar a juventude na academia e perguntou por que ele vivia sob tais restrições. Ele respondeu que suportaria 3 anos por uma questão de dever, afinal, ele era um nobre de uma terra esquecida. Então o jovem sorriu calorosamente e perguntou se o orgulho do clã Brave havia sido esquecido. Em resposta, um dos homens cerrou o punho, e o outro, de cabelos longos e barba, observou que o sangue dos bravos não cede mesmo em condições adversas, continuando a resistir até o último suspiro. O homem mais velho de cabelos longos questionou se a determinação de alguém era realmente tão fraca, seu olhar era afiado e desafiador. Então, o jovem de cabelos escuros de repente atingiu o oponente de cabelos prateados bem no rosto, e o som da colisão foi ensurdecedor. Depois disso, uma força poderosa irrompeu pela parede, e a figura de cabelos longos ficou parada enquanto aqueles ao redor reagiam com medo ao estrondo da terra e ao caos que se instalou. Enquanto isso, o jovem advertiu severamente o ancião de que não perdoaria nenhum mal a Alicia, enfatizando que não se importava que aquele fosse seu jardim particular. Em resposta, o homem calmamente comentou que esse era exatamente o resultado que ele buscava. O velho Kaoli então desafiou Ragnar Brave a provar seus desejos e perguntou se ele acreditava no destino. Depois disso, ele mencionou Mariana Ocean, e o jovem questionou sarcasticamente a ideia de destino, chamando-a de roteiro ruim. Naquele momento, a garota de óculos foi descrita como tendo um destino forte, mas ela já estava distorcida e mergulhando na loucura, enquanto o homem ficava atrás e observava pensativo. Então ela pensou que logo o conflito atrairia todos os estudantes da academia com destinos poderosos, e o país provavelmente se dividiria em luz e escuridão.
Depois disso, alguém declarou decisivamente que era necessário proteger Mariana, que havia perdido seu tutor, enquanto ela mesma silenciosamente admitiu que não tinha forças para resistir agora. O homem de cabelos longos declarou que o destino dela não se limitava a este mundo, mas estava em outro lugar, e o cenário mudou para montanhas cobertas de neve. Então, ela cerrou os punhos nervosamente, admitindo estar inquieta. Enquanto isso, ele se perguntou o quanto Woolsey entendia do conceito de defesa e esclareceu que aquela era a primeira masmorra de Mariana. Mais tarde, o jovem admitiu que estava com medo enquanto os outros se preparavam para uma viagem de treinamento à masmorra, onde colocariam em prática a magia aprendida em sala de aula. Apesar das precauções de segurança, a possibilidade de ferimentos persistia. Patrícia admitiu sua fraqueza e agradeceu a Eduardo, que lhe garantiu sua proteção. Enquanto isso, alguém observou que a masmorra era apenas um meio para aproximar-se do objetivo da conquista. O jovem então perguntou o que eles iriam fazer com o impostor, e os outros dois começaram a falar sobre um evento secreto ligado a uma relíquia sagrada escondida nas profundezas. Logo, uma mulher confiante apareceu, pediu desculpas pelo atraso e os encorajou a seguir em frente. Um dos homens notou, entusiasmado, sua aparência calejada pela batalha e seu entusiasmo pelo desafio. Enquanto isso, a mesma mulher ridicularizou ironicamente o plebeu por tentar ganhar a confiança da academia, e a pessoa ao lado dela apoiou calorosamente suas palavras. O garoto então se lembrou da garota que estivera com Alicia antes e ridicularizou com desprezo seu treinamento enquanto os outros observavam os muitos plebeus fingindo ser nobres. A nobre declarou que a academia fora criada para nobres e insultou os outros, chamando-os de criaturas imundas. Ela então sugeriu expulsá-los, fazendo com que a jovem loira parecesse chocada e tensa. O homem então se virou para Alicia com preocupação, e a mulher confiante perguntou o que estava errado. Naquele momento, a moça acusou Catherine, furiosa, de permitir que os plebeus cometessem atos ilegais na academia. No entanto, Ekaterina admitiu que merecia ser odiada, e as outras duas garotas uniformizadas declararam que ela não podia ser acusada de nada e que não tinha nada a ver com isso. Uma mulher confiante disse a todo o grupo que, se alguém tivesse alguma dúvida, vontade de desafiar alguém para um duelo ou qualquer outra coisa, poderia perguntar. Ela então acrescentou uma frase claramente dirigida a um dos presentes. Então a menina de óculos avisou a sua rival que ela não deveria contar com a vitória contra os alunos do sábio ou contra si mesma. Depois disso, a figura zombeteira ordenou aos outros que desperdiçassem suas vidas com café, como se estivessem construindo uma montanha de macacos. Um dos participantes reagiu bruscamente, com o olhar brilhando de raiva. No entanto, ela sorriu calorosamente e explicou que bebia simplesmente porque amava bebida. Enquanto isso, um grupo de soldados sentiu o cheiro dos feijões com evidente desagrado. Um deles, irritado, exigiu que fossem embora, enquanto um homem parado ali perto apenas comentou baixinho que já esperava por isso. Naquele momento, Alicia reconheceu que havia se envolvido com uma pessoa incomum e pediu desculpas. Alguém próximo comentou silenciosamente sobre sua força interior. Ele então admitiu que eventualmente começou a sentir simpatia por ela e se sentiu mais forte por causa disso, mas a garota rejeitou suas palavras, dizendo que ele só estava com uma aparência decente. Eles se permitiram brincar sobre os danos sofridos por Alicia e se ela deveria ser eliminada, mas foram rapidamente repreendidos. Depois disso, a cena mudou. Na caverna de pedra, uma garota pensativa ajeitou os óculos e deu um passo à frente. Logo o grupo entrou em uma masmorra, cujas paredes brilhavam com cristais. Um deles comentou que finalmente haviam chegado, e então a cena mudou para uma garota alegre descrevendo como armadilhas e monstros os atacavam constantemente. Então, ela perguntou ansiosamente se Ragnar estava bem depois de se esquivar do golpe. Ele a tranquilizou calmamente, explicando que uma barreira protetora de alguns milímetros de espessura sempre envolvia seu corpo. Depois disso, ele relembrou uma antiga experiência quando estava perto da morte e explicou que cobrir todo o corpo com uma barreira significa ganhar força nascida do desejo de superar o medo. O jovem determinado acrescentou que havia treinado incansavelmente e agora podia executar o movimento instintivamente, enquanto os três homens concentrados ouviam e os arqueiros preparavam suas flechas. Então a garota de cabelo ruivo curto garantiu ao rapaz que aquele lugar era realmente lindo.
Enquanto isso, os outros dois discutiam se aquele era realmente um lugar assustador ou, ao contrário, um lugar corajoso. Ela mencionou que voltaria para casa nas férias de verão com Ragnar e o convidou para acompanhá-la. Ele concordou prontamente, e ela sugeriu o treinamento na montanha como uma ótima oportunidade. Depois disso, o jovem alegre proclamou o início do acampamento bravo, prometendo que todos dominariam a magia sem feitiços. Duas garotas o observavam com olhares curiosos. Em resposta, uma delas declarou alegremente que estava feliz por estar aprendendo, enquanto a outra lhe garantiu que não se preocupasse e assumisse a responsabilidade. Então, ela refletiu sobre a estranha natureza do que estava acontecendo. Eles então se perguntaram por que os monstros da masmorra estavam desaparecendo sem deixar corpos. A garota explicou que aquele lugar havia sido criado por sábios ancestrais e guardava muitos segredos, e então sugeriu remover um pouco de terra da parede para encontrar a resposta. Naquele momento, a menina de repente criou um poderoso círculo mágico, que assustou dois observadores, que perguntaram se ela havia cometido um ato de loucura. Então um deles chamou Mariana, e o homem se perguntou em voz alta o que haveria além daquele degrau. A própria Mariana parecia tensa e concentrada. Finalmente, eles entraram em ruínas antigas, imersas na escuridão. Colunas em ruínas se erguiam ao redor deles, e alguém perguntou que lugar era aquele, enquanto o outro carregava dois companheiros inconscientes nos braços. O garoto comentou que a paisagem lhe parecia familiar e presumiu que estivessem no nível mais baixo. A garota reagiu com surpresa, e ele se perguntou sobre a possibilidade de uma armadilha de teletransporte enquanto ela admirava a majestosa muralha. Então Maria arrancou a picareta da amiga e a avisou que sua principal preocupação era a segurança pessoal. Brincando, acrescentou que, se morresse ali, nunca mais teria chance de tomar café. Logo Liselotte pegou uma caneca, serviu o café e ofereceu a ela. Eleanor perguntou, surpresa, onde ela conseguia tal suprimento e por que o carregava consigo. Depois disso, Liselotte explicou que era sempre importante levar comida para a masmorra. O ouvinte concordou com o raciocínio dela e decidiu se deliciar com um pouco enquanto se preparavam juntos. Ele notou com alívio que ambos permaneciam calmos. Então, lembrou-se de que cair no fundo de uma masmorra geralmente significava o fim do jogo, nenhuma ajuda vinha e os monstros não podiam ser comidos. Então a menina avisou que a situação era extremamente perigosa e admitiu que não lhe haviam ensinado sobre o lugar na aula. O menino perguntou calmamente se ela sabia de mais alguma coisa. O jovem garantiu a Alice que tudo ficaria bem e prometeu que, assim que recuperassem o fôlego, iriam imediatamente para as profundezas, onde algo poderia ser feito. Enquanto isso, uma das garotas começou a se perguntar se Alice era vilã do jogo e a se perguntar quem ela realmente era. Enquanto isso, os dois homens estavam em um círculo mágico brilhante cercado por borboletas esvoaçantes. Logo ficou claro que a câmara mais profunda continha uma relíquia sagrada, essencial para despertar o santo e salvar o país. Então, eles decidiram seguir a rota escolhida por cada personagem para recuperá-la. Ele explicou que bastava derrotar o golem que guardava a porta. Em seguida, acrescentou que havia um círculo de teletransporte próximo que levava à saída. O jovem esclareceu que derrotar o guardião do nível mais profundo lhe permitiria retornar. Duas mulheres ouviram com desconfiança, e a terceira ressaltou quão difícil seria essa tarefa. A garota avistou alegremente uma possível saída, enquanto o jovem notou a ausência de um golem em frente à porta. Seu companheiro de armadura observava tudo com grande interesse. Logo, Mariana se posicionou resolutamente diante da criatura enorme e ameaçadora. O homem ao lado dela gritou seu nome, horrorizado. Ambos sentiram uma energia mágica colossal, que lembrava o próprio sol, e começaram a se perguntar se ela pertencia a um dragão, Fenrir, ou alguma outra entidade. Então ele ordenou que todos se afastassem, explicando que não queria chegar muito perto do demônio, a criatura a quem Alice havia confiado sua própria alma quase no final da história. A garota se virou bruscamente, agarrando a faca, e o garoto a chamou nervosamente. Naquele momento, ela percebeu que o duelo havia terminado e que a vitória era de Patrícia. Ela foi então duramente repreendida por perder para um plebeu, chamando isso de uma vergonha, enquanto lutava para conter as lágrimas e se sentia completamente impotente.
Ela se virou confusa e chamou Ragnar, que corria na frente. Ele ordenou que seus 2 companheiros permanecessem onde estavam e lançassem o feitiço véu de água. O jovem jurou destruir o monstro e atacou, avisando que ele pagaria pelos ferimentos de sua noiva. Em resposta, a criatura soltou uma risada sinistra. Ele percebeu que o objeto começou a encolher e imediatamente desviou de um poderoso golpe giratório direcionado diretamente a ele. O jovem de cabelos escuros brandiu a espada furiosamente, criando um poderoso redemoinho e se preparando para atacar novamente. Seu rosto refletia determinação e confiança. Então, a enorme criatura foi atingida por trás e decapitada. 2 garotas assistiram, uma exclamou alegremente vitória, a outra protestou calmamente. Depois disso, o monstro repetiu que algo havia caído e seu pescoço se partiu. Um homem próximo notou que mesmo tal dano era insuficiente para destruí-lo e se perguntou por que ele continuava resistindo. O jovem desafiou o monstro a atacar e no mesmo momento contra-atacou com um chute poderoso, fazendo a fera voar para os escombros. Ele então criticou duramente a fraca defesa do inimigo, chamando-a de indigna até mesmo do mais baixo membro do clã Brave, enquanto este último se perguntava se ele havia sido descuidado. Naquele momento, 2 garotas gritaram o nome de Ragnar, e o monstro de dentes afiados rosnou confuso e ordenou o fogo. O garoto observou em silêncio, de lado. Então o garoto de cabelos escuros perguntou o que estava acontecendo e notou que o hálito do dragão de fogo estava muito mais quente. Em resposta, o monstro soltou um grito agudo. O homem perguntou quem estava escondido lá dentro, querendo informações. A mulher explicou que demônios não têm forma física e que somente a pessoa que fez o acordo pode realizar seus desejos. A luva então se estendeu em direção à aura mágica brilhante. O homem ousou tocá-la para determinar a fonte do poder. Logo, a poderosa criatura gritou de dor quando o homem pulou em seu ombro. Ele anunciou com urgência que o monstro havia iniciado o processo de autodestruição. Enquanto isso, 2 guerreiros em armaduras lutavam para permanecer no lugar enquanto o chão sob eles se agitava violentamente. Um deles gritou que não conseguia mais se segurar. O jovem bateu com força no chão, causando uma onda de choque devastadora. As 2 garotas atrás dele se protegeram dos destroços e mal conseguiram se manter de pé. O homem ajoelhou-se e perguntou-se, frustrado, quem estava supervisionando tudo aquilo. 2 mulheres correram para verificar Ragnar, uma notou a queimadura que ele havia subestimado, enquanto a outra lhe garantiu que cumpriria sua promessa e o protegeria. Então ele viu que Alice havia recobrado o juízo e sentiu um alívio. Ela agradeceu com um olhar suave e pensativo. Depois, a garota perguntou o que havia acontecido, notando que ele estava parado ali, de costas. 2 homens uniformizados próximos observavam silenciosamente o ocorrido. O garoto explicou que, durante a luta, notou um círculo de teletransporte. Ele acreditava que isso permitiria que eles escapassem para a superfície, e essa notícia surpreendeu seu companheiro. Então, o jovem determinado sentiu uma poderosa força mágica e prometeu encontrar sua fonte. A atmosfera caótica da masmorra sugeria uma batalha mortal por vir. No opulento salão, um jovem tossia levemente, enquanto chamas tremulavam ao seu redor. Ele reclamava da sujeira e do caos que reinavam após seu treinamento na masmorra. A garota chamou Gelazis friamente de patético e perguntou se ele havia recuperado o artefato sagrado. Em resposta, ele murmurou nervosamente o nome de Patrícia. Então, a garota furiosa deu um tapa no rapaz e o chamou de idiota. Ele se desculpou discretamente, mas foi imediatamente repreendido por ter falhado, mesmo sob o poder do demônio. O jovem explicou que Ragnar Brave o havia interrompido, enquanto o outro pensava que aquele teimoso governante das terras fronteiriças mais cedo ou mais tarde desapareceria no ar. A mulher apenas o dispensou com um gesto de desdém. Ela então o culpou pelo fracasso e lamentou que seu plano de transformar Alice em uma vilã tivesse virado pó. Depois, ela anunciou que o caminho de Edward não era mais acessível, acrescentando que seus antigos aliados haviam se mostrado inúteis, apesar da chantagem de suas famílias. Naquele momento, outra pessoa notou o sangue de Patrícia e se ofereceu para curá-la. A moça ordenou bruscamente que ele tirasse a roupa, não aceitando nenhuma objeção,
e logo a cena mudou para um quarto luxuoso, onde ela esclareceu exatamente onde ele havia recebido o ferimento. O homem tocou o pescoço desajeitadamente enquanto entregava o item, e a garota determinada refletiu sobre como esse sujeito reencarnado havia sido decapitado com um só golpe e como ele ousou fazer tal coisa. Eles então discutiram como a autodestruição dele afetou todo o seu corpo e se perguntaram o que aconteceria em seguida, comparando as circunstâncias dele com as dela. A moça elogiou o jovem pela impressionante vitória e esforço, tocando-lhe gentilmente a cabeça. Ele agradeceu timidamente, e ela sorriu calorosamente, chamando-o pelo nome e abraçando-o. Depois disso, a outra abraçou o irmão mais novo, chamando de Chorão e Chorão, lembrando que desde o nascimento ele carregava um demônio dentro de si, assim como ela. Ela disse gentilmente ao menino que, por enquanto, ele poderia considerá-la sua irmã mais velha. Ele, nervoso, agarrou-a pela manga e a chamou apenas assim. Então ela o consolou, e ele admitiu que não conseguiria derrotar um oponente forte, expressando desespero e dúvidas sobre sua própria força. Lizelotte comentou friamente que a criança sempre fora chorona e perguntou o que ele estava tentando alcançar enquanto se ajoelhava diante dela no salão ricamente decorado. Nesse momento, o jovem segurava a cabeça ansiosamente, e a calma garota de cabelos longos admitiu calmamente que queria ficar com Alicia. Então outro, com um olhar feroz, declarou seu desejo de possuir a garota, mesmo ao custo da destruição, e decidiu acorrentá-la para sempre, se ao menos eles ficassem juntos. Ele hesitou, mas ela o lembrou de que, para possuí-la, ele precisava primeiro destruir o homem a quem ela pertencia. Depois, ela o encorajou, instando-o a acreditar em si mesmo e a continuar sua jornada. Ele então prometeu dar o seu melhor e vencer na próxima vez, e naquele exato momento ele sentiu um fluxo de magia ao seu redor, enquanto ela observava em silêncio com um olhar pensativo. Logo o garoto de cabelos curtos disse a Gelazis que o resultado já estava decidido, olhando para ele com um olhar calmo. A menina mencionou brincando que havia sido abraçada e beijada por uma menina doce, enquanto o rapaz ao lado dela apenas ouvia em silêncio, suando nervosamente. Ela insistiu que aquilo contava como uma vitória, mas ele duvidou. Então, olharam para o prédio da escola e alguém comentou que os alunos imprudentes viviam para cenas como aquela e sugeriu que voltassem. Naquele momento, o nome de Ragnar Velbrave foi mencionado, e uma garota de cabelos compridos se aproximou da janela, questionando seu propósito e avisando de que não o pouparia se ele interferisse. Por fim, a garota determinada com uma fita no cabelo jurou silenciosamente gravar sua vontade no próprio destino e no mundo. A garota pareceu surpresa e um pouco envergonhada, imaginando se a conversa secreta entre as amigas era sobre os detalhes do encontro. Então, duas estudantes uniformizadas sentaram-se em um banco, uma negou rapidamente o que havia sido dito, e a outra perguntou sobre a caminhada pela cidade naquela noite. Nesse momento, o jovem se arrependeu de ter perdido a chance de intervir, imaginando que eles poderiam estar falando sobre um encontro. Mais tarde, a menina e o menino experimentaram juntos uma iguaria frita de rua pela primeira vez. Depois disso, o jovem notou que o rapaz parecia um tanto ingênuo e desacostumado à vida cotidiana, já que até pouco tempo atrás ele não conseguia nem embarcar em um trem sozinho. Então ele pensou que ela o havia descoberto, chamando-o de inútil em tudo, exceto em lutar, e a própria garota refletiu que, apesar de suas primeiras impressões, ele continuava sendo uma pessoa misteriosa. Logo ele admitiu para si mesmo, com surpresa e constrangimento, que ela parecia fofa, enquanto sua própria interlocutora calmamente acrescentou que naquele momento era ele quem parecia fofo. Mais tarde, alguém lembrou como ele tomou a iniciativa e segurou a mão do menino, mostrando-lhe a capital, enquanto uma mulher caminhava ao lado, imaginando se era Alicia quem o acompanhava. A garota reagiu com descrença à ideia de que o plano de encontro ideal de Ragnar foi determinado por um lance de dados, enquanto ele carregava sua companheira em seus braços pela cidade em chamas. Durante o primeiro encontro, ele apontou as queimaduras de hálito de dragão na pedra, chamando-as de marcas de um monstro bêbado, e ela silenciosamente jogou o cabelo por cima do ombro enquanto o outro perguntava se ele queria tomar a iniciativa. Enquanto isso, duas garotas uniformizadas discutiam o fim do intervalo para o almoço, uma expressava o desejo de estar no mesmo nível de uma determinada pessoa, e a outra ouvia silenciosamente sua confissão. Depois disso,
O jovem agradeceu-lhe discretamente pela comida, e a mulher sentada atrás dele no banco notou com admiração que Ragnar parecia incrivelmente fofo.